Tabelas e gráficos. Aqui, a gente vai estudar algumas tabelas, né, e verificar como é que a gente pode pegar dados dessas tabelas. Então, aqui eu tenho o gráfico de coluna e o gráfico de barra. Você pode notar que o gráfico de coluna e o gráfico de barra são muito parecidos. O de coluna, as barras estão na vertical, de barra, elas estão na horizontal. É essa a diferença, tá? Mas elas vão trazer os mesmos dados para você. Aqui ele está mostrando, por exemplo, países com maior extensão territorial. A Rússia tem 17 milhões e 75.400 quilômetros quadrados, o Canadá, né, depois a China, depois os Estados Unidos, e por último vem o Brasil aqui, por último, né, desses cinco, vem o Brasil com 8.514.275 quilômetros quadrados. Tá? Então a Rússia é a maior território, né, tem o maior território, o Canadá vem em segundo lugar, a China em terceiro, os Estados Unidos em quarto, e o Brasil em quinto lugar, aqui nessa demonstração das tabelas. E aí ele está demonstrando para você, né, que a quantidade, o tamanho aqui, representa exatamente esse valor que a gente está vendo, entre o 16 e o 18, mais próximo do 18, tá? Porque passa do meio, que é o 17. O Canadá, olha só, Canadá 9.922, então bem próximo do 10, tá? A China um pouco mais abaixo do Canadá, Estados Unidos um próximo, né? Bem próximo da China, e o Brasil um pouco mais abaixo do que os Estados Unidos, certinho? Então mostra aqui também, tá? Basta você descer a linha aqui, ó, que você vai conseguir medir facilmente essas medidas, tá? Encontrar facilmente essas medidas. E aí você pode colocar nos dados conforme está descrito aqui, ó, tá? Às vezes não vem esses dados aqui, ó, tá? Vem só a tabela para você, e você tem que observar esses dados aqui nessa tabela, sem tê-los previamente, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre os gráficos de segmento, né? Aqui o segmento são linhas contínuas, né? Mostrando para você o número de habitantes. Aqui está falando do número de habitantes do Brasil e no Japão, tá? Ó, você pode ver que em 1950, né, em torno de 1950 ali, o Japão tinha mais, uma população maior que o Brasil. E essa população no Brasil foi crescendo, foi crescendo. Nesse ano aqui, ó, em torno de 1980, ele foi, né, a população brasileira se igualou à população japonesa e depois acabou passando essa população, tá bom? Em milhões, tá? Gráfico de setores. O gráfico de setores, ou de pizza, né, forma de pizza, ele é muito interessante porque além de ter cores diferentes, elas têm o quê? Elas têm áreas, né, diferentes. Essas áreas aqui, ó, são diferentes justamente por quê? Porque as medidas são diferentes, tá? Aquele que tem medida maior tem uma área de setor circular maior, e aquele que tem uma medida menor tem uma área de setor circular menor. Você pode notar que esses dois têm a mesma área de setor circular, ó. Tá vendo? Mesma área. Por quê? Porque tem as mesmas medidas. E isso vale a pena você encontrar, até pelo resultado aqui, ó. Se ele te der o ângulo, você sabe a porcentagem. Por quê? Basta fazer uma regra de 3, né? Então, por exemplo, vamos supor, para 100%, né, a gente tem 360 graus, que é a volta completa, né? Aí ele fala assim para você, para 35%, eu tenho quantos graus? O alfa lá, ó. Então pode ser vice ou versa, né? Então multiplica cruzado, você vai encontrar o resultado. Então eu tenho 100 alfa, vai ser igual a 360 vezes 35. Então você simplifica aqui, ó. Por 5 aqui dá 2, por 5 aqui dá 7, né? Por 2 aqui dá 1, aqui está dando 18. Então o alfa vai ser 18 vezes 7. Então quanto que vai dar? Em graus, né? Então, 7 vezes 8, 56, vai 5. 1 vezes 7, 7 mais 5 dá 12, deu 126 graus. Então esse ângulo aqui corresponde a 126 graus. Ok? Certinho? É bem simples e dá para você comparar. E se ele te der os graus, o ângulo, você encontra a porcentagem. Tá? Então é bem simples. Por isso esse tipo de gráfico de setor aqui, que é o de pizza, é muito utilizado.